Hoje a gente vai mergulhar em um dos eventos mais devastadores da história humana, a Peste Negra. Mas olha, essa não é só uma história sobre morte, não. É a história de como uma catástrofe gigantesca simplesmente demoliu o mundo medieval e, literalmente das cinzas, acabou construindo o começo da nossa era moderna. Vamos voltar no tempo? Tenta imaginar o cenário. Século XIV. O terror puro. Uma doença que ninguém vê, varrendo o continente inteiro. E no meio desse caos todo, aparece aquela figura icônica, né? O médico da peste. Com aquela máscara bizarra em forma de bico. Ele não era um sinal de esperança. Muito pelo contrário. A presença dele significava que a morte estava ali, batendo na porta. Acreditavam que o mau cheiro da morte é que transmitia doenças, sabe? Então, eles enchiam essas máscaras com ervas, com todo tipo de coisa aromática. Era uma batalha desesperada contra o inimigo que eles nem conseguiam enxergar. E é exatamente essa a grande questão que a gente vai desvendar aqui. Porque a peste negra, veja bem, não foi só um ponto final. Ela foi também, de um jeito totalmente inesperado e brutal, um ponto de partida. Fica a pergunta, né? Como é que uma bactéria, uma coisinha microscópica, conseguiu derrubar toda a ordem feudal e, de quebra, abriu caminho para o renascimento? Bom, para a gente entender como isso aconteceu, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do colapso. Para quem viveu naquela época, não era uma crise, era literalmente o fim do mundo, o apocalipse. Então vamos ver de perto como é que um mundo inteiro simplesmente desmoronou. Olha só que um cronista da época, o Jean de Venette, escreveu. Ele descreveu a peste como algo implacável. E era isso mesmo, não tinha para onde fugir. A sociedade, como eles conheciam, parou de funcionar. O comércio acabou, a comida apodrecia nos campos porque não tinha quem colher. A lei simplesmente desapareceu. As ruas, cheias de corpos. Não tinha gente viva o suficiente para enterrar os mortos. O tecido social, sabe? Aquilo que mantém o mundo funcionando, estava se desfazendo, se esfarelando. Tá, mas de onde veio essa catástrofe toda? Por séculos, isso foi um baita mistério. Ninguém sabia. Mas hoje, com a ciência moderna, a gente consegue rastrear o caminho exato dessa morte. Desde a primeira faísca até o incêndio que consumiu um continente inteiro. E a resposta surpreendeu muita gente. A origem não foi na Europa. Pesquisas genéticas bem recentes apontam lá para a Ásia Central, na região onde hoje fica o Quirguistão. Foi ali que, no comecinho do século XIV, a bactéria da peste, a tal da Yersinia pestis, passou por uma espécie de explosão evolutiva. Foi como um Big Bang genético, que criou um monte de novas versões da bactéria. E uma delas viria a ser a peste negra, começando sua jornada mortal pelo mundo. E que jornada, hein? E rápida! A doença pegou carona nas rotas comerciais, foi de navio, foi com as caravanas. Em 1348, ela simplesmente explode na Europa, chegando pela Crimeia e atacando os grandes portos da Itália, da França, da Espanha. Um ano depois, já está no coração do continente, Alemanha, Inglaterra. Em questão de 2, 3 anos, a Europa inteira foi literalmente engolida pela peste. Foi inacreditável. Agora, vamos tentar fazer um exercício de imaginação. Vamos mergulhar na mentalidade da época. Como é que as pessoas, sem ter a menor ideia do que era uma bactéria ou um vírus, tentaram entender e lutar contra um inimigo que elas nem viam? Bem, a principal teoria científica que eles tinham era do miasma. A ideia era simples. A doença vinha do ar ruim, do ar corrompido, vapores venenosos que saíam da terra ou de coisas apodrecendo. Por isso eles ficaram obcecados com cheiros, acendiam fogueiras gigantes nas ruas, queimavam incenso, ervas, tudo para tentar purificar o ar. Se a gente para pensar, era uma estratégia até lógica, com base no que eles sabiam. Só que, claro, não funcionava para nada. Mas as explicações iam muito além disso. Para a maioria das pessoas, a resposta era óbvia. Era um castigo de Deus. A humanidade estava pecando demais e a peste era a punição divina. Outros, mais eruditos, olhavam para as estrelas. Médicos da famosa Universidade de Paris, por exemplo, botaram a culpa num alinhamento de planetas, Saturno, Júpiter e Marte, que aconteceu em 1345 e teria, supostamente, corrompido a atmosfera. Era uma mistura doida, né, de fé, astrologia e uma ciência que ainda estava engatinhando. E os tratamentos? Eram um reflexo perfeito dessa confusão toda. Eles se baseavam na teoria dos humores do corpo e tentavam reequilibrar o paciente. E como faziam isso? Com sangrias, para tirar o sangue ruim, com laxantes super fortes e com poções caríssimas que misturavam ervas raras com pó de esmeralda, pó de pérola. Era puro desespero.
E muitas vezes, esses tratamentos acabavam sendo piores que a própria doença. Com a morte em todo lugar o tempo todo, a sociedade se partiu em dois extremos. De um lado, uma explosão de religiosidade. Gente se juntando em procissões gigantescas, rezando, se chicoteando em público para pedir perdão a Deus. E do outro lado, o oposto completo, o abandono total. O escritor Boccaccio descreveu isso muito bem. Muita gente simplesmente decidiu que, já que a morte era certa, o melhor era viver os últimos dias na farra, em festas, aproveitando todos os prazeres possíveis. Era o 8 ou 80. A peste, uma hora recuou, mas o mundo que ficou para trás, nossa, estava irreconhecível. As bases da sociedade medieval foram destruídas. Então agora, a gente vai olhar para as cinzas desse velho mundo, para entender não só o que foi perdido, mas também o que, de forma surpreendente, acabou nascendo dali. O número é tão grande que a nossa cabeça tem dificuldade de processar. Pelo menos 1/3 de toda a população da Europa morreu em poucos anos. Em algumas cidades, a coisa foi pior. Metade da população, 60%. Para e pensa no impacto disso. De cada 3 pessoas que alguém conhecia, uma sumiu, desapareceu. E essa perda gigantesca de vidas virou a pirâmide social de cabeça para baixo. Antes da peste, o que mais tinha era trabalhador. Os servos viviam presos à terra sob o poder total dos senhores feudais. Depois da peste, a mão de obra virou artigo de luxo, escassa, valiosa. Os camponeses que sobreviveram, de repente, tinham poder para exigir salários melhores, mais liberdade. E quando os nobres tentaram impedir isso, estouraram revoltas por toda a Europa. E não foi só isso. A igreja, que não conseguiu nem explicar nem impedir a tragédia, perdeu muita credibilidade. A fé das pessoas foi abalada e essa crise de confiança abriu um espaço enorme para novas ideias. E é exatamente aqui que a história dá a sua virada mais incrível, porque a destruição completa do mundo medieval foi, por mais irônico que pareça, o adubo que permitiu que um novo mundo pudesse nascer e florescer. O ponto-chave é o seguinte: a peste negra criou um vácuo de poder e de pensamento. As velhas autoridades intelectuais, sabe, os grandes teólogos, os filósofos, ou morreram ou perderam toda a moral. E nesse espaço vazio surgiram novas vozes. Os humanistas, que começaram a olhar lá para trás, para a antiguidade clássica, e os artistas, que passaram a celebrar o ser humano, a beleza do mundo aqui e agora. Eles se tornaram os novos mestres, os novos guias. E essa obra de arte aqui, ela resume essa mudança de um jeito genial. O Nascimento de Vênus, do Botticelli. Foi pintado uns 130 anos depois do pico da peste. Olha só, é uma celebração da beleza pagã. O primeiro grande nu frontal feminino desde a antiguidade. Uma pintura assim seria impossível, impensável no mundo sombrio, fechado e dominado pela religião diante da peste. A arte do Renascimento, com esse foco todo no ser humano, foi uma resposta direta àquele trauma. Foi uma reafirmação da vida, um grito de nós sobrevivemos diante da morte. No fim das contas, a história da peste negra deixa a gente com uma reflexão muito poderosa. Ela mostra que, às vezes, as maiores catástrofes podem, sem querer, acabar se tornando o motor de mudanças gigantescas. Elas forçam a humanidade a repensar tudo e a construir algo totalmente novo em cima das ruínas. E aí fica a pergunta pra gente pensar, né? Que outras grandes crises na história também acabaram sendo, sem querer, o berço de uma nova era? Obrigado por acompanhar essa nossa jornada de hoje.